gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. E cara, uma marca de Hi-Fi que sempre me despertou muita curiosidade foi a Softears. O motivo é o seguinte: a enorme maioria das marcas chinesas é voltada para o mercado consumidor comum, ou seja, para audiófilos entusiastas mesmo. A Softears não, cara. Ela é uma marca voltada para o público profissional. E assim, eu não sei bem o motivo, mas isso sempre é uma coisa que me atrai pra caramba. O lançamento mais recente deles é esse aqui. É o Softears Studio 4. Ele é um intra-auricular universal com 4 armaduras balanceadas por lado, né, como o nome indica, que apesar de ser o modelo de entrada da marca, não é barato, tá? Ele custa $450. Mas é uma marca de produtos caros. E esse acaba sendo, então, um produto que vai brigar aí com um Moondrop Variations da vida. Ele foi enviado pela Shenzhen Audio e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dele. Mas vamos lá. Seguinte. Fisicamente, cara, desde o unboxing, o Studio 4 deixa muito claro que é um equipamento voltado para o mercado profissional, tá? E assim, não me entendam mal. Eu super gosto de produtos mais luxuosos, né? Pô, sei lá, eu pego um fone da Tanjin, por exemplo, ou um Moondrop, né? Que tem uma bela experiência de unboxing, vários acessórios maneiros, né? Uma construção super requintada, super rebuscada e tal. Mas, cara, o ponto é que eu também curto muito aquela pegada que é quase o oposto, que é uma pegada meio ferramenta de trabalho, sabe? Eu gosto disso em geral, cara. Eu me lembro, inclusive, quando eu fiz a avaliação do benchmark da Q1 Pré no início do canal, eu falei justamente sobre isso, né? Sobre o quanto eu também gosto muito de uma pegada muito sem firulas, entendeu? Isso acontece com outros hobbies meus também, né? Como, sei lá, muitos de vocês sabem, relógio é um negócio que eu gosto pra caramba. E depois de eu ter testado vários modelos, né, de vários tipos, vários estilos, eu acabei vendo que, cara, muitos dos que eu mais gosto são justamente os relógios que tem essa pegada. Por exemplo, um dos que eu mais uso no meu dia a dia é esse aqui. Peraí, deixa eu tirar até pra vocês verem. Muita gente, inclusive, me pergunta sobre ele nos comentários. É esse aqui, ó. É o Zin 556i RS. E o que me encanta nele é que, pra mim, ele parece um instrumento. A Zin, né, essa marca, é uma fabricante alemã que começou, ela foi criada por um piloto, ela começou fazendo instrumentos para aviões. E parece que essa filosofia ainda tá aqui. Tipo, é um relógio absurdamente sólido, bem construído, mas que não tem cara de nada, sabe? É direto ao ponto, é feito para executar bem uma função, né? Para quem olha e não conhece, é só um relógio, entendeu? Sem luxos. E o ponto é que, pra mim, como eu disse, desde o unboxing, o Studio 4 parece trazer uma pegada muito parecida. Então, sei lá, você abre a caixa de um Tanjin Prism, parece que vai sair uma joia dali. Aliás, parece não, sai uma joia mesmo, né? Porque aquele fone é uma joia. Aqui, cara, olha isso aqui. Essa é a caixa desse fone de $450. É só isso aqui, né? Tipo, branca, com esses grafismos ultra simples, né? Esse logo Studio 4 nessa fonte mega básica, meio itálica, assim. Tem alguma coisa meio retrô. Eu não vou mentir não, cara. Eu sei que parece estranho, mas eu adoro isso aqui. Eu adoro esse logo. Enfim, aí você abre, cara, e você tem uma caixinha muito simples com, uma case estilo Pelican totalmente voltada para resistência. E aí embaixo, cara, que ficam alguns acessórios, sabe? Tipo, tem um paninho para limpeza, tem uma seleção mega básica de ponteiras que tá em algum lugar aqui. Mas olha isso, cara. Olha essa apresentação, entendeu? Tem um adaptador para P10 e uma coisa que tá até ali que eu também acho bem profissional, cara, que é um cabo extensor, né? Acho que deve ter uns 3 metros, enfim. Justamente para uso em estúdio mesmo. Então, é isso, cara. Esse é o unboxing. E o fone em si é esse aqui. Cara, é um in-ear preto. Ponto final. É só isso aqui. Entendeu? Os únicos detalhes são, tipo, os logos metalizados, né? Tem esse aqui do lado direito, que é com a marca, né? Softears. E aqui do lado esquerdo, com o logo Studio 4 do modelo, né? Pega digital, que é uma beleza, como vocês estão vendo, mas é isso. E em termos de conforto e encaixe, cara, e isolamento também ele é excelente, tá? Não tenho nada do que reclamar aqui. O cabo, obviamente, é removível, tá? Por meio de um conector de 2 pinos. E também, cara, é um cabo bem sem firulas, cara. Ele é um cabo um pouquinho mais grosso do que aquele cabo padrão de fones personalizados, né? Voltados para o mercado profissional. Mas também, assim, tá muito longe daqueles cabos mais luxuosos de, tipo, Moondrop Kato até da vida. Então, fisicamente é isso, cara. É um fone sem firulas, direto.
visivelmente uma ferramenta de trabalho feita para o mercado profissional. E no som? Eu já falo, porque antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma enorme diferença para o meu trabalho. E por falar em trabalho, eu aproveito para convidar você para conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fone de ouvido, a Cuba Audio, e o nosso headphone, o Disco, disponível nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth, e feito para ser um fone definitivo que se adequa ao seu momento. Link na descrição, caso você queira conhecer. Agora sim, voltando para o som. Então, aqui eu acho um pouco mais difícil determinar o que seria uma pegada profissional, né? Como eu já expliquei nesse vídeo aqui em cima, você pode ter várias sonoridades drasticamente diferentes que se enquadram ainda nesse conceito. Por exemplo, muita gente pode enxergar como profissional a sonoridade ultra seca e direta de um Etimotic R4SR. Outros, uma pegada um pouco mais analítica, tipo um Moondrop Blessing 3, por exemplo, né? Ainda que seja um fone que não tenha exatamente essa pretensão. Enfim, o ponto é que às vezes, o que é visto como profissional, né, ou até neutro, não necessariamente é uma coisa prazerosa, entendeu? Ou algo que você realmente, que seja agradável de você ouvir. Eu fico feliz em dizer que esse não é o caso aqui, muito pelo contrário. Esse fone é excelente e, pelo menos pra mim, não cai em nenhuma armadilha desse tipo. Eu acho que ele tá muito dentro do que eu considero neutralidade, ao mesmo tempo em que pode ser mais musical até do que muitos fones audiófilos, vamos dizer assim. Sabe o que ele parece, inclusive, pra mim, cara? É como se fosse um Truth Year Zero Red turbinado. E se você tiver visto o review do Red, você viu o quanto eu gostei dele. Caso você não tenha visto, só olhar aqui em cima. Vou começar pelos graves, cara. Nada de graves tímidos ou secos aqui. Não são absurdamente presentes, tá? Não são graves exagerados, claro, mas assim, clássico shelf, bem colocado, focado nos subgraves. É uma quantidade de graves, assim, muito parecida com aquela do Truth Year Zero Red ou até do próprio Moondrop Blessing 3. E significativamente menor do que a de um Variations, tá? Que é um fone bem mais intenso aí nos subgraves. Em termos de qualidade, cara, não tenho o que dizer, assim, eu não tenho reclamação. Tá? Excelente extensão, ótimo impacto, definição fantástica. Eu gosto muito, assim, mas muito dos graves desse fone aqui. Por exemplo, você pega uma Bloom do J3PO com o Hadrian Ferrodi, cara, na boa, assim. Primeiro que o bumbo tem muita força, muita pancada. Não chega a ser aquele bumbo mega gordo, tá? Mas também não é seco, entendeu? É bem na medida mesmo, entendeu? Uma porrada, cara. E muito bem definido, assim, principalmente quando entra o solo de baixo, que também, cara, vem com vontade, né? Fica tudo muito claro, assim, bem distribuído no espaço, com profundidade, ao mesmo tempo em que você tem muito corpo, você tem tridimensionalidade, entendeu? Você tem volume, tá? No sentido de volume mesmo, no espaço, entendeu? Acaba que, assim, é um desempenho nos graves que pra mim tá realmente na medida, cara, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade mesmo. Eu nunca acho que faltam e também nunca acho que eles passam do ponto. Eles funcionam igualmente bem, cara, desde quando eu quero ouvir uma música clássica e preciso de definição e precisão, tipo num quadro de uma exposição do Mussorgsky, até quando eu quero, a pancada de um hip hop, né, de uma música eletrônica, né, tipo, sei lá, uma DNA do Kendrick Lamar, passando por rock, metal, tá sempre na medida pra mim. Assim, pros meus ouvidos, são graves realmente excepcionais mesmo. E já adiantando, assim, pra mim, são graves consideravelmente melhores do que os do Variation. Nos médios, cara, eu também só tenho elogios, tá? A parada, em resumo, é o seguinte. Hoje, eu vejo que existem, no mercado de in-ears, né, algumas formas diferentes de você executar os médios e o Pinagain. Você tem, por exemplo, um Variations, que sempre foi minha referência mais ou menos nessa faixa de preço aqui, que é um fone que segue a curva Harman, né? E por isso tem um Pinagain bem intenso. Isso faz com que vozes e alguns instrumentos, tá, que estão mais nessa região fiquem super frontais, até meio gritantes de vez em quando, tá, com mais presença do que corpo. Por outro lado, você tem também algo como o Yanyin Moonlight, que é justamente o oposto. Nesse fone, o Pinagain é muito mais comedido e você tem mais presença em regiões um pouco mais baixas dos médios. Então, ficam médios mais... Você perde presença, mas você ganha, ao mesmo tempo, corpo e suavidade. Aqui você tem pra mim o que é um belíssimo meio termo entre uma coisa e outra. É um fone que está muito próximo de uma AF Neutral do Crinacle, tá? Que é justamente uma curva que me agrada muito.
E acaba que viram médios muito naturais, assim, tão agradáveis, sabe? Com um timbre tão bom, assim, que ele, na boa, assim, chega a colocar em xeque a minha preferência pela curva do Moonlight. Eu realmente acabo ficando em dúvida escutando isso aqui. E assim, independente dessas minhas preferências, objetivamente o que eu escuto aqui é mais natural, certamente, tá? Porque tem mais presença mesmo, entendeu? Tem uma posição no espectro que é mais fidedigna. Ele é extremamente realista para os meus ouvidos, assim. Tudo que eu ouço na região média é bem apresentado, é super crível, entendeu? Faz sentido, sabe? É natural mesmo, é orgânico. Até porque ele, assim, ele não chega a ter aquela agressividade que às vezes pode rolar numa curva mais intensa na região, né? Como no caso de um Variations, ou de um Blessing 3, ou até de um Truth Ear Exa, tá? Nesses fones, você até ganha, sim, mais clareza e transparência, mas isso pode, em alguns casos, virar agressividade em algum grau, entendeu? E aqui isso não acontece. E, cara, em tecnicalidades, ele não se sai mal, longe disso. O Studio 4, assim, tem muita definição, transparência, detalhamento, resolução. Eu não vi nada que chegasse perto de confundir ou de embolar aqui. Ele só não meio que escancara essas tecnicalidades e joga na sua cara, entendeu? Ele nunca cruza essa linha da agressividade. É aquela característica que não vai chamar atenção, mas meio que vai chegar uma hora que você vai ouvir alguma coisa e você vai pensar, pô, engraçado, cara. Ele é relativamente natural, um pouco mais caloroso, mas ele não embola, entendeu? Né? Ou então você vai estar escutando alguma música e de repente você vai escutar algum detalhe super discreto que não foi arrancado nas profundezas e jogado na sua cara. Não, mas uma hora você vai olhar e reparar numa coisinha, cara, discreta ali que você não tinha escutado antes, entendeu? É isso. Nos agudos, é que tá uma única característica que pra mim pode ser vista como não natural. Pra mim tá? Eu entendo como subjetivamente natural, mas pra mim faz sentido que algumas pessoas não achem, tá? Primeiro, pra deixar claro, são agudos fantásticos, tá? Tanto objetivamente quanto subjetivamente. Para um fone nessa faixa de preço, são agudos sensacionais. Assim como o restante do espectro, são bem na medida para os meus ouvidos. Eles têm presença suficiente para trazer clareza e brilho, mas sem destaque, assim, sem passar do ponto, entendeu? São agudos claros, articulados, estendidos e que não trazem nenhum resquício de agressividade. É meio que o melhor dos dois mundos. Você tem um desempenho técnico e você tem a naturalidade sem nenhum risco de incômodo. Só que existe um pequeno detalhezinho em algum lugar, um brilhozinho, sabe? Eu, pessoalmente, adoro. Eu acho que, ironicamente, fica ainda mais realista. Só que parece, sim, em algum grau, um pequeno desvio. Tipo aquela característica do Mundial Área, tá? Que eu canso de falar. Não é nada que vai incomodar ninguém, tá? Acho muito difícil alguém interpretar isso aqui como um pico que incomoda ou como a região dos agudos sendo proeminente. De novo, pra mim, só fica melhor, tá? Não deixa de ser uma característica um pouquinho mais eufônica para os meus ouvidos, mas sem perder o realismo e a precisão. Então, gente, para fechar, eu vou direto ao ponto. O Studio 4 substitui o Moondrop Variations na minha lista de recomendações. Simples assim. Para mim, é um fone mais envolvente, mais agradável, ao mesmo tempo em que é mais correto. Ele é o melhor in-ear na casa dos $500 que eu já ouvi até hoje. Simples assim, cara. Altamente recomendado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.